Olá, sejam bem-vindos a mais uma Pílula da Privacidade. O tema de hoje é um tema muito importante que afeta a todos nós, os direitos dos titulares de dados. Bom, pessoal, assim como a fundação sustenta uma determinada construção, sobre a LGPD, ela é fundamentada nos direitos dos titulares de dados. E lá no artigo 18 da LGPD, há a previsão de uma série de direitos que vão nortear o exercício da privacidade, da autonomia e da liberdade dos cidadãos brasileiros em relação aos seus dados pessoais. Bora conhecer eles então. E o primeiro deles é a confirmação da existência de tratamento. Então, como o próprio nome já diz, todos os titulares têm aí o direito de requerer da empresa a informação se essa empresa está coletando, processando ou armazenando dados pessoais. Não existe uma forma regulamentada sobre isso, mas a ideia das boas práticas é justamente que seja facilitada essa forma de requisição dos titulares para saber se os dados deles estão sendo coletados, processados ou armazenados por uma determinada organização. O próximo direito é acesso aos dados. Em complemento ao direito anterior, nós temos o poder de não só requerer a informação se são tratados dados pessoais da gente, mas também saber quais são esses dados pessoais e para quais finalidades eles estão sendo tratados. Próximo direito é o direito à correção de dados que estejam desatualizados ou incompletos. Então, nós, como cidadãos, temos direito de requerer a correção desses dados. Isso serve principalmente para manter os dados sempre precisos e atualizados. Nós também temos o direito a solicitar o bloqueio, a anonimização ou mesmo a eliminação de dados pessoais que eventualmente estejam sendo tratados em desconformidade com a LGPD ou que sejam desnecessários e excessivos. Ou seja, se você identifica que uma determinada empresa tem dados excessivos sobre você que não estão sendo utilizados, é possível requerer aí a anonimização, o bloqueio ou mesmo a eliminação desses dados pessoais. Lembrando que é só nessas condições, então se eles forem excessivos, desnecessários ou se eles estiverem sendo tratados em desconformidade com a LGPD. O restante dos dados pessoais, se tiverem uma finalidade específica, estiverem sendo coletados e processados de acordo com a LGPD, não há aí a possibilidade de requerer a eliminação ou bloqueio desses dados. Direito à portabilidade. Então, todos os cidadãos têm o direito a requerer de uma determinada organização que os seus dados sejam transferidos para uma outra organização. Claro, se houver ali questões contratuais que não permitam ou que vão acarretar, por exemplo, a ruptura de um serviço, esse direito ele tem que ser medido, né? Mas, em geral, todo cidadão vai poder requerer de uma empresa, por exemplo, que os seus dados sejam transferidos para outra e, inclusive, pode ser exigido que os dados sejam eliminados após essa portabilidade. Além disso, nós temos também um direito de ter informações sobre com quais empresas privadas e com quais instituições públicas uma determinada organização compartilha dados pessoais. Então, além de ter o direito de saber se uma empresa, por exemplo, trata dados pessoais, para quais finalidades, nós temos o direito também de saber com quem essa empresa compartilha os nossos dados pessoais. E por fim, nós temos 3 direitos relacionados ao consentimento. O primeiro deles é o direito a gente ter informação de eventualmente não precisar fornecer o consentimento ou de não querer fornecer o consentimento. Então a empresa tem que saber informar o titular quais vão ser ali talvez os prejuízos ou os bloqueios no caso de não fornecer um consentimento. Além disso, temos o direito também de solicitar a eliminação de alguns dados que foram coletados com base em consentimento. Então, por exemplo, vamos dizer que eu fiz uma consulta médica, cedi os meus dados e dei o meu consentimento. Eu tenho o direito de solicitar a eliminação desses dados depois daquela determinada consulta ou daquela finalidade ter sido realizada. E o último direito ligado ao consentimento é justamente o direito de revogar o consentimento. Então, se eu dei um consentimento prévio em um determinado momento, eu tenho o direito de poder revogar ele a qualquer tempo. Legal?
Então é isso, pessoal. Vejam que são muitos os princípios que norteiam a privacidade e fundamentam a LGPD no Brasil. E é por isso que é muito importante conhecê-los para que a gente possa, de um lado, como cidadão, exercer esses direitos em relação à autonomia, privacidade, intimidade e liberdade dos nossos dados pessoais, mas também saber reconhecê-los e atender a esses princípios quando a gente estiver atuando em nome de uma organização, como um colaborador ou como um prestador de serviço. Legal? Esse foi mais uma pílula da privacidade. A gente se vê aí daqui 15 dias com mais conteúdos interessantes sobre privacidade e proteção de dados.